Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Eu sou a professora Desirê e vamos resolver mais questões. Bora macetar! Olha o que diz essa questão. Os fonemas, por virem combinados na cadeia da fala, estão sujeitos a alterações fonéticas que muitas vezes se refletem na escrita. Correlacione as colunas considerando os processos fonológicos envolvidos. Então, você tem aqui uma coluna e outra em que você vai aqui numerar de acordo com os metaplasmos, né? Porque isso aqui envolve metaplasmo. E diz, então, para assinalar a alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo. Então, nessa ordem, de cima para baixo. Só que aí, quando você vai ver, você percebe que tem um metaplasmo que eu não comentei aqui no meu canal, que é a harmonização vocálica, tem a ver com uma alteração fonética que ocorre nas palavras. Só que o que você faz quando você não conhece um termo que você precisaria saber? Você ignora a princípio. Você vai fazer pelos termos que você conhece. Então, mesmo que você não conheça a harmonização vocálica, dá para deduzir o que é e você faz por eliminação. É o que vamos fazer aqui, porque embora eu não tenha falado de harmonização vocálica, eu falei de vocalização, de síncope, de epêntese e de metátese, se lembra? É só você rever ou ver os meus vídeos lá sobre metaplasmos, foram duas partes, dois vídeos aí para tratar dos metaplasmos que existem, alguns deles, né, porque são vários. Então vamos ler aqui a primeira parte, a primeira linha da coluna 2, aqui diz tábua, e vai para tauba. Então, a gente percebe que o aqui recuou para a sílaba anterior, né? Ele estava numa sílaba, foi para outra. Faculdade, faculdade. Então, de novo, você tem um recuo para a sílaba anterior, dessa vez do L. Só que tem uma grande questão. Nós vimos que quando se tem uma transposição de um fonema para outra sílaba, o nome que se dá é de hipértese. E a hipértese não está aqui, mas a metátese está. A metátese seria quando ocorre na mesma sílaba, o que não é o caso aqui. Mas você tem que se lembrar de um detalhe que eu falei quando eu comentei sobre esse tipo de metaplasmo. Existem autores que consideram metátese e hipértese como sinônimos, se lembra? Então, independente de ser metátese ou hipértese, esses metaplasmos têm a ver com a transposição de um fonema dentro da palavra, em uma outra parte da palavra, seja numa outra sílaba ou na mesma sílaba. Então, nesse caso, só pode ser metátese, porque não tem hipértese aqui. Então, obviamente, você não vai colocar epêntese, síncope, porque não tem nada a ver com essas coisas. Então, a possível resposta aqui é a 5, e de fato é a 5 por causa dessa observação, ok? Agora, na segunda linha da coluna 2, nós temos mordida, de mordida foi para mordida. Então, você tem aqui a mudança do O para U. Já em peruca, você tem de E para I, ficando peruca. E aí você pensa, bem, o que poderia ser isso? Aqui nós temos envolvendo vogal. Bem, se é vogal, tem a ver com vocalização? Não, porque eu falei que vocalização é uma mudança de uma consoante para vogal. Então só pode ser a 1, né? Mas vamos deixar isso em aberto. Vamos para a próxima linha para vermos se é exatamente a 1 que nós desconfiamos que seja. Vamos para a terceira. Xícara, xícara. Opa, de xícara foi para xícara. Então, você percebe que claramente uma queda aqui do A medial. Então, se cai no meio da palavra, só pode ser o quê? Síncope, né? O mesmo ocorre aqui com abóbora. Era abóbora, ficou abóbora. O O daqui, na verdade, caiu, né? Esse O. Então, você tem aqui 3, que é síncope. Aqui, agora, nesse caso, nós temos advogado, advogado para advogado. Pneu para pneu. Então, nesse caso, você concorda comigo que não houve supressão, mas, na verdade, uma inserção de um termo que não só se colocou dentro da palavra, mas ele desfez um grupo consonantal, lembra? Tanto daqui para cá, do D com o V, você tem o E aqui, quanto do P e o N, que se desfazem quando há essa inserção. Então, nós temos aqui um caso de epêntese. O suarabacte, né, o anaptiche, que nesse caso aqui não tem um nome, mas não deixa de ser um tipo especial de quê? De epêntese, por isso que nesse caso aqui é 4. E por último, anil, anil, anil. Cauda,
cauda. Nós já vimos aqui sobre o L em final de sílaba, né, quando fica no final da palavra. Então, nesse caso, sem sombra de dúvidas, nós estamos tratando aqui de uma vocalização, por isso aqui é o 2. Então, o que que sobra? O que nos sobra é o 1 aqui em mordida, de mordida para mordida e de peruca para peruca. Mas afinal, o que é harmonização vocálica? A harmonia ou harmonização vocálica consiste na substituição da vogal média E-O pela vogal alta I-U, respectivamente. Então, de E, que é vogal média, vai para vogal alta, se transforma em alta, virando I. E o O médio se transforma na alta U, quando a média precede uma sílaba com vogal alta. E aqui temos alguns exemplos. Pepino ficou pepino. Por quê? O E aqui, ele é seguido de uma vogal alta, o I. Então, para se harmonizar, ele vira I também, ficando alto como o I é. Então, fica pepino. Temos outros exemplos também. E, geralmente, a vogal alta aqui, ela é tônica, tá? Aqui o I é tônico, em coruja o U é tônico e é alto, em bonito o I é tônico de novo e é alto. Então, nós temos essa tendência. Vamos ver isso justamente com os exemplos que vimos na questão. Primeiramente, a gente tem de se lembrar desse triângulo aqui que vai nos ajudar muito, ó. I e U são vogais altas, já o E e o O, vogais médias. Então, o que que temos? Temos aqui um descompasso a princípio. Por exemplo, naquela dupla peruca, peruca, nós temos que antes era assim. Então, você tem o E seguido de U. O E, ele fica mais abaixo do que o U. É uma vogal que fica em descompasso com o U, quando você vai articular, ó, peruca. Então, há uma tendência na fala de haver uma harmonização, porque a princípio fica assim, ó, desarmônico. Então, para harmonizar, o que que acontece? A tendência é ficar assim, peruca. Por quê? Porque quando o E se transforma em I, ele fica na mesma altura que o U. O mesmo ocorre também com os exemplos lá de mordida e mordida. O I está aqui em cima, então você vê um descompasso em relação ao O. Então, o que que acontece? Você tem, então, essa desarmonia. Então, para se harmonizar, o O precisa se transformar a U, né? Então, como é que fica, então? Fica assim, ó. Fica desse jeito, na mesma altura. Por isso, mordida. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos exatamente uma harmonização vocálica na seguinte ordem: 5, 1, 3, 4, 2. Que aí vemos pelas alternativas que o gabarito é a letra D. Então é isso, queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!